A gente vai começar aqui. Só lembrando todo mundo que quiser participar, entender mais, dá uma olhadinha aí no nosso conteúdo. Acompanhe o nosso programa todo domingo. Tem cartista novo vindo por aí, tá um timão aí também. Os dois já correram no Cartistas aqui, né? Já. Espero que corram novamente, serão convidados. Acho que o Angie vai estar em breve. E a política acabou dando problema lá no shopping, mas tem um outro lugar. E que a gente quer fazer ainda uma revanche especial MBL. Vamos ver se os caras... Política tá dando muito problema, né? Até tá shopping difícil. Agora a política dá problema. Nossa, os caras foram encher o saco, é difícil. Mas tá bom, a gente vai se virando. O que a gente quer é dar essa chance. A gente acredita, o nome do projeto, do podcast é Unibrasil, né? A gente acredita que quem quer de verdade, quem tem uma boa intenção, quem quer o melhor, tem alguma coisa a agregar. E é justamente no debate, na conversa, que a gente vai, de repente, mudar de opinião. De repente você vai pensar de um jeito, é por isso que esse cara fala isso. Eu só ouço a frase, a notícia. Né? Mas eu não parei pra entender. E é importante, né, a gente juntar as pessoas que querem uma mesma coisa. Porque é o que a gente falou aqui, né? A frase da Dilma. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. O Brasil vai se afundar, afunda todo mundo, velho. Então a esquerda e a direita... Vai todo mundo ser escravizado por gringo, ou por alguém, ou por um chinês, ou por um russo, um americano, eu não sei. Sim. Eu só sei que o Brasil é riquíssimo, e o que ele tem de mais valioso, que é o seu povo, sua criatividade, tá desperdiçando seu talento uns contra os outros, né? Então o que eu puder fazer na minha mediocridade, na minha ínfima condição, eu vou tentar fazer para que a gente possa se unir. Embora eu tenha sido chamado... cada vez menos, mas um outro fala, você tá louco, como você chama esse aí? Aí o da direita quer miar os da esquerda, que eu chamei. Sim. Os da esquerda quer miar os da direita. Eu não, eu vou lá, eu seguro, assim. Quem tá, e vamos, se não quer ir, não vai, então. Entendeu? Eu chamei o cara, não vou tirar o cara, e pronto, entendeu? E outra coisa, quando a pessoa tá errada, eu já usei esse exemplo algumas vezes, a gente teve, alguns anos atrás, um crescimento muito grande do terraplanismo. Nossa. Então você via terraplanista em vários podcasts, inclusive. Reparou que isso diminuiu absurdamente. Pra caramba, né? Por quê? Porque se deixou eles falarem. Quem não tem a verdade, quanto mais corda você dá, mais a pessoa se enforca. Deixa falar. O cara tá errado, eu quero que ele fale. Sim. O cara que tá errado. Deixa ele falar. Foi meio que o Monark falou, né? E nisso vocês concordam, né? Inclusive, Engiléu aqui dispensa apresentações, João também, do PCO, dispensa apresentações. Mas nisso vocês concordam. A questão do Monark, de que, por mais besteira que fosse, como é nos Estados Unidos, a gente vai saber onde tá quem pensa aquela besteira. A gente vai saber a opinião de quem pensa assim. Agora, senão o cara vai ficar nos bastidores, vai ficar nas sombras, e você nunca vai saber o pensamento de ninguém. E outra, quem é que vai decidir o que é absurdo ser falado? O grande problema tá aí, né? A base da democracia é essa, ninguém pode falar o que o povo tá proibido de dizer. Porque hoje é isso, óbvio, que todo mundo concorda, mas e amanhã? Tem uma história famosa que conta, né, que na briga pelos direitos civis dos Estados Unidos, dos negros e tal, e os negros sempre se reuniam para conseguir os seus direitos. E é uma história que em tese é fictícia, mas ela ficou famosa. E tinha um branco que queria ajudar. E eles não queriam a ajuda desse cara por ser branco, eles não queriam ouvir ele falar. E o cara falou assim, vocês deveriam ser os primeiros a quererem ouvir o que eu tenho para falar, porque sou eu que sei o que os brancos falam quando você não tá na sala. Olha só. Então você pode impedir as pessoas de falar publicamente na internet, mas você não vai impedir as pessoas de pensarem e de se reunirem. Exato. E aí os movimentos ficam mais perigosos, porque a partir do momento que você censura, você dá força, se legitima. Porque o cara, ele se sente perseguido. Então deixa a pessoa falar, porque se... ele tá sendo perseguido. Ele tá sendo perseguido, exatamente. Não, isso aí que você tá falando, tem um caso, isso é história real. O Monark, eu vi o podcast que levou aí ao desastre todo com ele. Ele falou uma coisa que é perfeitamente normal. Sim. Não falou nada de estranho. Ele falou que ele acha que no Brasil a liberdade partidária deveria se estender a qualquer ideologia. Uma coisa que eu vou falar, eu concordo. Porque eu não sou dono da verdade, e hoje o pessoal fala que não pode ter o partido A. Sim. Aí, vamos supor, você chega lá e fala assim, não pode ter nazismo. Amanhã, vem um doido aí falando nazismo e comunismo... Exatamente. E eu vou parar na cadeia, porque o cara tomou essa decisão. E o contrário também, né? O E bolsonarismo agora também não. E até errado, porque o comunismo matou muito mais que o nazismo. Aí os caras... Aí esquentar o debate já. Calma. Não, a gente entra na discussão, não tem problema. Não, mas você concorda com isso que ele falou? Poderia, não só o comunismo, poderia ser o contrário. Tipo assim, do jeito que proibiram. Sim. É que pra mim, se o nazismo é proibido, o comunismo deveria ser mas também. se alguém falar a mesma coisa do... Eu acho que se o nazismo é proibido, todos os liberais econômicos deviam estar na cadeia junto com eles. Porque mas Hitler é que tá. era um liberal radical, assim. Então, o Hitler era um liberal? Era um liberal que queria um Estado grande? Ele que só ele dominando tudo? Porque todo liberal, ele quer colocar em mãos privadas tudo.
Só que em mãos privadas... Não, é mas uma liberal meia não é dúzia. isso, você colocar em mãos privadas. Você dá liberdade, inclusive, pra qualquer um. Então, Se eu coloco só, se eu só dou oportunidade para as grandes empresas, se eu privatizo e só as grandes empresas e o indivíduo não tem liberdade, você não é um liberal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o mercado de automóveis é aberto no Brasil? Lógico que não. Por quê? É óbvio que não. Porque o Ciro Gomes boicotou a Gurgel. Isso eu concordo. Ciro Gomes é um tremendo filho da puta de fazer isso daí. Tá Primeiro que vendo? a gente não tem nem capacitação técnica, se você for ver, pra gente entrar mesmo forte Não, nesse não, mercado. mas- Mas vamos mas esquecer, quem que- vamos esquecer essa parte, tá? Isso começou, o mercado de automóvel ele começou forte, de motores, inclusive de automóvel, começou forte nos Estados Unidos. As grandes montadoras primeiras que vieram de lá. Infelizmente, a barreira, depois se tornou, a barreira para você entrar nesse mercado entrou muito alta. E isso dificultou para países pobres. Tanto que você vê, todas as montadoras, praticamente, as grandes montadoras, são de países de primeiro mundo. Você não tem a montadora da Venezuela, você não tem a concordo montadora com você, entendeu? Mas eu pergunto, que mercado que não é assim? Não, mas esse... Não, eu pergunto, que Sim. mercado que não é assim? Ué, diversos mercados. Quais? O mercado de alimento, por exemplo, qualquer pessoa entra. Claro que Hoje você vê mercados de nicho, por exemplo, de alimento, o cara faz comida vegana. Não, mas o boicote do E as Ciro, pessoas estão você entrando. concorda? Mas nicho não é mercado, não é um mercado. Claro Você que tem- é. não, você- A somatória de pequenas coisas formam grandes coisas. Pegar, por exemplo, o mercado de carne no Brasil. Sim. JBS, Brasil Foods e mais duas aí dominam 80% do mercado. Dominam as empresas, agências reguladoras, Sim. que por sua vez impedem o pequeno produtor de entrar no mercado. São os Ou maiores pode prevalecer. monopólios de carne do planeta. Sim. E esse é um mercado aberto? Claro que não. O mercado de Você vai no cacau, mercado 70% do mercado de cacau no Brasil era pequeno e médio. O mercado de cacau. Então Só que na você hora que ter eles- os grandes. Não, o mercado não, a produção, por favor. Porque na hora que você vai vender, são 5, 6 marcas que têm o controle do Boa, mercado. boa, bem observada. Entendi. O Enéas é concordar com os dois. Tá vendo? Não é esquerda, o Enéas fala Eu vou falar. Entendeu? Ele é direita Eu e sou- concordar com isso. Do ponto de vista da economia capitalista, eu diria que o nosso partido é mais liberal do que a maioria dos liberais, porque nós também gostaríamos que tivesse livre concorrência. Mas a gente acha que falar em livre concorrência 2025 hoje é que nem o cara falar que ele gosta da Idade Média. Muito que bem, mas já acabou, já faz 300 anos, já não tem mais nada. Mas qual que é a visão assim utópica, vamos dizer assim? Qual que é A solução. Não, o partido da causa operária, por exemplo. Né? No final já é uma coisa que eu já queria a definição. O que é um operário pra você? Pessoa que trabalha recebendo onde ela trabalha, ela é dona só da sua própria força de trabalho, ela vende a força de trabalho, uma pessoa lucra com a força de trabalho dela e devolve uma parte para ela. E por que o partido de vocês optou por representar só esse tipo de pessoa? Por exemplo, os empresários, grandes e pequenos, por exemplo, até os microempresários, Primeiro então... eu vou começar separando, Certo. porque esse é o grande empresário sinistro, vampiresco, ele se esconde atrás do dono da padaria. Então vamos separar o dono da padaria da Ford. Certo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dono da padaria, pra você representa ele também ou O não? dono da padaria é aquilo que o marxista chama de pequeno burguês. O que é isso daí? Ele é um cara que é dono do meio de produção dele, vulgo, a padaria, mas ele precisa trabalhar para viver. Então, Claro. se ele... Porque o dono da Ford, você pode falar, é o Elon Musk. Elon Sim. Musk, o pessoal fala, a Tesla não funcionaria sem ele. Mentira, ela funcionaria. Pode não ser tão bom quanto, mas se ele Já até tinha apos- antes, né? Mas a Tesla não existiria. A Não, Tesla tudo não bem. existiria sem ele. Existiria ou não, mas Como na se- hora que chegou no Não, ponto não em que ele- existiria iPhone se não fosse mas não o é- Steve Mas ele Jobs comprou a falando. Tesla, já existia, né? Não, mas ó, Quando ele torna Eu acho que já tinha, ele comprou, acho que sim. não, já existia. Ele... Já. Ah, Mas mesmo tá, assim, então né? Ele não é comprou, um mesmo assim, não equívoco. muda o mérito. Mas a Mas questão é a seguinte, quando você tem o dinheiro que ele tem, ele precisa trabalhar. Ele não precisa. Então, esse é o burguês. E por que ele trabalha? Aí já te Porque pergunto. ele considera que é mais produtivo do ponto de vista da acumulação de capital. Você acha que é isso que ele quer? Ele já tem tanto O dinheiro. poder. Ele não precisa trabalhar. E você acha que o que ele quer é acumular mais capital ainda? Cara, no jogo do capitalismo, ou você acumula capital ou você morre. Você acha que não tem um meio termo? Não. Isso aqui, o negócio é assim. O que os Estados Unidos, o que aconteceu, o que prosperou nos Estados Unidos, de você ter uma grande maioria de classe média em certo momento. Isso, Você por nunca exemplo, teve maioria de classe na média. década de 50, isso foi muito fortalecido nos Estados Unidos. Inclusive os negros lá entrando na classe média, inclusive nos Isso Estados é outro Unidos. termo que eu sou contra. Classe média também é um balaio de gato. Mas aí você usa burguês e não gosta de classe média? Porque a classe Eu já não média... gosto do texto burguês, porque os burgos foram tão importantes mas pra a você acabar com as caracterização- castas. A caracterização de burguesia e pequeno burguesia no marxismo ela é objetiva. Classe média é uma faixa de renda. Um operário metalúrgico no Brasil ganha 7, 8 mil reais ali na Mercedes-Benz. Certo. Ele é um operário, mas pra você ele é classe média. O dono Aqui no Brasil ele já tá sendo considerado rico, né? Ele já tá sendo considerado Come a gente, rico. mas- operário. É. Sim, tudo bem. Ele tem sindicato, tudo. O dono da padaria pode ganhar 5 mil reais, a depender, mas ele não é um. Já é meio possuidor e meio trabalhador. O dinheiro
quanto que o cara ganha não necessariamente influencia a concepção de classe. Então, por isso que eu falei, o pessoal fala, Estados Unidos é um país de classe média. Mentira! Classe média, pra mim, é o cara dono da padaria. Estados Unidos é um país de trabalhador, que nem todos os países do mundo são. Sim, sim. E não funcionou isso lá por muito tempo. Mas a mercê de majoritários quase que independentes de qualquer nação. É esse que é o grande problema. Quando você tem majoritários que dominam a produção em nações das quais os povos pouco importam pra eles, aí que entra o problema. Mas esses majoritários, será que eles existiram dessa forma? Sem o Estado, por exemplo? Porque, por exemplo, o Donald Trump, ele não seria nunca o bilionário que ele é hoje se ele não tivesse o apoio do Estado, que deu várias isenções pra ele na construção da Trump Tower e né? Mas eu pergunto, quem na bolsa, na SP500 lá dos Estados Unidos, quais das 500 empresas não dependeram do Estado pra manter a posição? Isso que eu ia falar. delas? Aí... Exato. Então, Não tem. Eu te desafio, cara. Encontra aí, ó. Mas Nos últimos 100 anos, alguma empresa que ou não cresceu por causa do Estado, ou não manteve a sua posição por causa do Estado. Então, mas os dois estão não certos tem. nesse ponto. Por quê? Porque, ó, o Estado era coesão popular para que o lucro do indivíduo era para ser. O Estado, o governo era para controlar o Estado da melhor forma. As pessoas confundem governo e Estado. O problema não é o Estado, você troca o governo que melhora. Então, a coesão popular é a verdadeira riqueza, que você produz o infinito ali. Então vamos se juntar, porque o nosso bem comum tem que estar acima do interesse de qualquer um. A ideia base é essa, na inocência da coisa, vocês estão entendendo? Sim. Então, como fazer? O gringo, precisa ter o poder de produção dessa nação rica aí. O Brasil tem a maior fauna, maior flora, maior reserva de água doce, maior produção de energia de todo tipo, urânio, eólica, o que você quiser, né? Maré, solar o ano inteiro. O Brasil é riquíssimo. Fora o que a gente tem de reserva de tudo, né? Tungstênio, nióbio, titânio, tudo. Então o cara vê isso, como eu entro lá? Essa galera aí que produz, é a família dele, essa galera não vai deixar. O Estado, quando tinha reis, quando tinha verdadeiros líderes, ele impedia isso. Quando tinha um governo bom. Então como que os caras fizeram por muito tempo? Patrocinar político pra, por dentro, transformar o Estado nisso que hoje você acusa. E com razão. Mas não por culpa do Estado. Porque esse já foi o golpe pra que eles lá de fora conseguissem entrar. O que é pra ser na concepção do PCO? O que é pra ser o Estado? O Estado, ele tem que ser o representante da sociedade na questão dos meios de produção. Tem que ser o representante da sociedade? Ele tem que ser o proprietário das empresas, mas ele não tem que ser ele controlar as empresas. A ideia do comunismo é que a propriedade é comum da sociedade, mas a administração dela tem que ser feita da forma mais direta possível e imaginável. Nós somos contra, por exemplo, você tem a Petrobras, que nós defendemos que seja 100% estatal e proprietária de todo o petróleo no Brasil. Mas por que eu vou me esforçar tanto para administrar e tentar fazer crescer algo que nem é meu, é do Estado? Se o povo... Eu fico no meio termo dos dois. Não, mas vamos lá, deixa eu responder essa daí. Por que você vai fazer? Porque seu povo e sua nação, se fosse. Não, eu pergunto pra você. Você só faz coisas que tem a ver com o seu enriquecimento pessoal? Não, claro que não. Por que você me faz essa pergunta? Então, mas se você pegar... Vamos pegar a média do trabalho das pessoas. As pessoas que têm a sua própria empresa, as pessoas elas trabalham manhã, tarde, noite, sábado, domingo, investem seu próprio dinheiro, arriscam para crescer a sua empresa. Eu nunca vi ninguém fazer nada disso pela empresa dos outros. Você já viu? Eu já vi o pessoal então, fazer sem isso daí esse esforço, por causas que eles consideram importante. Você vê, então a gente vai esperar só Jesus Cristo aparecer para eu penso o seguinte, administrar. é que você falou, por que você vai crescer a sua empresa? Sobrou pra Jesus. Vamos entender. E é verdade, muita gente espera mesmo. Então. Mas... Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Só aí dá pra você ver que os... mas tem coisa que dá pra gente fazer. Que dá dinheiro pra coisa que não é propriedade deles. Porque a igreja não é propriedade de nenhum fiel. Sim, concordo. Exatamente. Mas eles estão vendo uma boa causa lá, que não estão vendo no Estado. Exato. Mas Você tá vendo uma boa causa do Estado brasileiro? Mas aí você fala do Estado corrompido, como se fosse o Estado que o Enéas queria. É porque a minha ideia chateia na direita de hoje. Estado é totalmente diferente. Mas você acha que a minha ideia é estatizar tudo e dar na mão do Lula? Porque se for isso aí, eu seria o pior retardado. Eles pensam isso. A maioria pensa, de direita pensa. Então, mas aí vai ficar na mão de quem? Aí que tá, trabalhador. Mas isso aí que tá, isso nunca deu Congresso certo. Online. É toda vez assim, vamos dar na mão do povo. Isso nunca. Quem fez isso? Aqui, onde isso aconteceu? Vou pegar um exemplo que não é perfeito, eu tenho muita discordância que eu sou trotskista. Mas a Revolução Russa pegou um país que era uma fazenda. Sim. Com o quê? 5% de alfabetizados. O que é a Rússia hoje? Depois de 90 anos de União Soviética. A Rússia é potência nuclear, potência aeroespacial, potência energética, potência industrial. Potência aeroespacial? Claro.
Primeiro homem a viajar fora do... Olha o custo que você tem dos lançamentos da Rússia e do Elon Musk, por A exemplo. diferença é que a maior parte... Lá só funciona porque o Estado tá financiando. Exato. Porque eles estão tomando do povo pra financiar. Não Mas mando os Estados- nada. A qualidade de vida dos russos é várias e várias vezes melhor que a nossa. Então, mas também tá comparando com a nossa. Tá comparando com a nossa. E eu não claro acredito, que eu né? tô. Você vê. Mas a pelo China menos- também não é um bom exemplo? Não. O melhor exemplo até nesse... A China nem falar. Eu conversei com um russo esses dias aí num podcast. E o cara falava da alimentação dele, que era essencialmente batata e algumas Mano, outras então, coisas. Ó, pergunto pra Então você. eu não tô vendo essa qualidade de vida Não, toda dos russos, os não. russos, pra você ter uma ideia, eles chegaram até o fim da União Soviética com pleno emprego. No Brasil também tá pleno emprego. Sei. Né? Eu Você ando- pega os Vamos- dados aí, também tá pleno emprego. Essa história... Mas, Então. Não, Mas você viu eu não tô assim- falando de dados. Então isso não Eu quer tô dizer falando assim, nada. Você pega o testemunho. Mano, você pega o testemunho das pessoas que moravam lá. O pessoal, todo mundo fala. Você já viu o testemunho das pessoas da China? Já. Então, é tudo também a favor da China. Se ele testemunhar contra, ele Não, não. morre. Não. Vai Você preso, pega o enquanto cara- ele- Porque, por exemplo, na Rússia Pior que- tem um problema não, de o governo arquitetura caiu. lá, não Putin sei se não é você viu. comunista. Que na Rússia tem um problema de arquitetura nos prédios lá, nas sacadas, que geralmente quando a pessoa fala mal do governo, ele escorrega da sacada. Então tem uns problemas de arquitetura lá. Ó, vamos Então você começar fala, com- eu pego o testemunho do pessoal Mas da isso Rússia. acontece no capitalismo mas- também, Léo. Não, Mas isso acontece. Acontece nos Estados Unidos também. deixa eu E o perguntar pra os que? caras estão falando bem. Não, mano. Deixa eu perguntar. Então, tem alguém falando mal do Alexandre de Moraes? Também não sei. É nossa- Mas e o Kennedy, por O que exemplo? acontece se falar? Quando o mas cara vamos quer lá. mexer ali, morre no capitalismo também. Não, mas tudo bem, mas é igual matar o cara dos Beatles lá. É um louco. Não, E outra É um coisa, maluco. o negócio- Não é o Estado que tá Não, matando não, as pessoas. sim, claro. Não é igual o Kennedy- cara. Ah, mas aí tem coisa, Léo. Não, mas peraí. Será que o cara foi lá? Mas calma lá. Não calma é lá. igual o cara O lá caso do. da Rússia aí, vamos lá. O Putin é comunista agora? Defende a União Soviética? Então, o Putin a gente considera um cara comunista, né? Mas Mas é louco. é porque que assim. A oposição no, todo no cara- parlamento, Sim. a oposição dele chama Partido Comunista da Rússia. Sim. Ele se declara como um conservador e ele diz que a Revolução Russa colocou uma bomba atômica embaixo do Império Russo. Mas esse é o argumento, pra mim, o mais fraco que existe. Você pegar Não, uma oposição e porque a Não, eu oposição. falei a colocação dele. Sim. Ele não é É comunista. igual quando você pega o PSOL é de esquerda, o PT é de esquerda, aí os dois brigam e você fala assim, tá vendo? O partido de esquerda brigou com o Calma, o que PT, que o Putin então o tem de PT é de esquerda? direita. O que o Putin tem de esquerda? O Estado totalitário, por exemplo, Por que que o Estado- falta de liberdade para as pessoas, e a gente vê A Alemanha isso. nazista era de direita. Lógico que não. Ah. Obviamente, é óbvio que não. Ai, meu Deus. É óbvio que não. Peraí, ó. Deixa ele responder. Meu Deus do céu. Vamos lá, pega- no mas próprio- aí vai ser O divertido. filme patrocinado pelo Joseph Goebbels, contei esses dias, que é o Titanic nazista, ele é toda uma crítica contra o capitalismo. Cara, O filme de 1943, ele é socialista, ele fala que é socialista, tá escrito no livro dele, Mein Kampf, que ele fala que os judeus, como eles não produzem, porque eles são atravessadores, como eles não produzem, a eles nada pertence. Por Ô, isso YouTube, é um não sou eu que falei ele isso. é de direita ou ele é de esquerda? Tá no Ele é livro de dele. direita, cara. Ah, pelo amor de Deus, você me fala um não, absurdo você dele. não, deixa eu falar. Ele falou, ele falou, eu sou socialista, ele Ele falou. O Putin, que nem você. Agora, não, mas, ô, Léo, mas no My Camp ele também fala uma coisa. É. Que é contra os dois. Ele fala, eu morro de rir de capitalista e comunista jogando a gente um pro lado do outro sem entender nada que a gente faz. No My Camp, Tudo legal. ele ri dos dois no My Deixa eu só Camp. fazer uma pergunta. O Mussolini era de esquerda ou de direita? De Ele era direita. socialista ou capitalista? Ele era socialista. Depois Ah, ele é o saiu socialista do de direita. Não. Ele saiu do Partido Socialista. Ah, sim, criou verdade. o fascismo. Que era socialista. Não. E ele tá lá registrado, tá? Que ele fala: meu pai não me deixou posses, mas me deixou a maior riqueza que eu tenho, que é a minha ideologia socialista. Ele fala isso. Mas você concorda Isso que- tá registrado. Não, deixa eu- O nome dele, Não. ele tem o nome dele, Benita, a Andréa Almicari, foi dado pelo pai dele em homenagem a três Cara, socialistas. cara, Então deixa eu todo falar. mundo. Mas esse Não, é o deixa eu problema. Esse é o problema. Só pra Mas é que finalizar. socialismo e comunismo não é, Mas não é sei, vizinho mesmo, mas não sei. é toda vez isso. É igual o cara falou pra mim esses dias que o da Venezuela lá, o Maduro, é de direita. Maduro Então é é de esquerda. sempre isso. O cara, ele vem com a ideologia Eu acho que ele socialista, proposta essa confusão. de esquerda, ele chega no poder sendo socialista, dá tudo errado como sempre, aí não, era de Não, direita. ô, Léo, mas Não, no calma caso lá. do Bigode... O Lula não, é de não. direita também, então. No caso do Não, Bigode, não, mas ele nunca foi contra a propriedade privada, a hierarquia, a iniciativa privada. Na Alemanha Mas nunca teve ele isso. se disso, ele queria Não, controle estatal. Se você é de direita, e é lógico que os conceitos de Porque direita... a direita esquerda mudou. Aí o mudaram. Enéas chegasse agora, ele é tão É, treco, se velho. qualquer cara A direita é essa ele vendendo quer o país? totalmente com todo o controle estatal, esse cara não é de direita. Ah, vamos lá. Que você- Eu- Não, deixa eu falar. Pode falar. Vamos lá. Ó, vamos lá. Você tá falando que porque o cara dizia que ele era socialista, ele é de esquerda, né? O socialismo de direita não existe. Vamos ver. Ah. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui no Brasil, algum partido, diz que não é democrático? O PS
pessoal diz que é democrático, deixa eu ver. Algum partido? Acho que não. Que eu me lembro. E tem partidos que você considera que tem ideologias antidemocráticas? Tem, sim, concordo. E por que todo mundo fala que é democrático? Porque você não pode falar que você é autoritário. Mas não é porque Não, mas não é porque você não pode. Porque você até pode, Sim. mas perde voto, concorda comigo? Concordo. Ou vai preso, vamos Não, chamar não, de vamos lá. nazi. Mas o cara já tava no poder dizendo que era socialista. Ele fundou o partido dele em 1923, Sim. fundação do nazismo. Ele fundou, o primeiro, ele, na verdade não foi ele que fundou, ele entrou depois. O partido sim. foi fundado como Partido Nacional Socialista do Operário Alemão. Isso é o termo, é o nome Tinha o completo. Partido dos Trabalhadores. Não, que, né? Nationalsozialistische Arbeit Deutsch. É isso assim, mesmo. Sim. né? Arbeit é operário. Mas vamos lá. Aí você pegou um partido que foi criado por uns caras com uma ideologia muito doida. Porque aquele socialismo, ele mesmo fala, o nacional-socialismo não tem nada a ver com o marxismo. Que ele O internacional. Não. O nacional-socialismo, ideologia do Sim, Hitler, não tem nada a ver com o internacional. Teve uma época na Europa que tava todos os países Não, esse começaram era o a socialismo. se nacionalizar. Não, esse era o- A Inglaterra fez isso, a França Não, fez isso, quando a você Itália falava fez isso. socialismo naquela época, Sim. você estava falando da Segunda Internacional. Sim. Que na Alemanha era o partido mais popular do país. Tá. Se você se considera marxista também. Eu sou marxista. Entendi. Nós somos comunista raiz, assim, não tem... Entendi. E você quer o Estado comandando tudo, mas você é a favor da liberdade para as pessoas. Sim. E aí, se eu, por exemplo, eu quero abrir minha própria empresa, não vou ter a liberdade para isso. Mas Pra lá você- tinha. Não, mas calma lá. Pra você abrir a sua própria empresa, você tem que tirar a liberdade do pessoal de ter propriedade privada. Que alguém tem que trabalhar pra você. Ué, eu não posso ter, como você tem hoje vários microempresários que trabalham. Não, Você tem, vai- por exemplo. Se todo mundo trabalhar sozinho, isso não é Tá, empresa. mas peraí, aí que tá, eu não tô tirando liberdade de ninguém. Não, você tá. Porque Se eu na hora abro que uma eu empresa. estabeleço que você pode ter escravos, vamos supor. Escravos? Vamos supor. Você pode ter escravo. Eu não tô privando um monte de gente da liberdade deles na hora que eu defino que você pode ter um escravo. Claro. Então, na hora que eu defino que você pode ter a propriedade, Hum. o que acontece é que eu tô estabelecendo que um monte de gente pode não ter nenhuma propriedade. Porque o cara, pra trabalhar pra você, ele não pode ter propriedade. Ele tem que Claro trabalhar. que pode, claro que ele pode. Por que que o Uma cara vai casa ter não é uma propriedade? propriedade? Quando a gente fala propriedade no comunismo, a gente tá falando de meio de produção. Entendi. Pra você ter um meio de produção, eu tenho que legalizar que milhares de pessoas não podem ter. Mas tem gente que não Não, quer, talvez, mas João. é- E o pessoal que E não quem não quer, por quiser? exemplo? Eu não quero ter um meio de produção, eu quero chegar pra exemplo, pra eu ter um meio de produção, primeiro, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que estudar Não, um mas não importa mercado, você não eu tenho que querer. fazer um A monte de questão é que coisa. você vai obrigar o pessoal a não. Não. É. E só que tem pessoas que naturalmente não querem. Não. Entendeu? Então, vamos Eu lá. imagino que tem um monte de gente. Então vamos usar o teu mesmo Mas os raciocínio. dois têm razão, Você certo nível. você é a favor, por exemplo, que se tenha no seu governo. Você é a favor, por exemplo, que se tenha polícia pra controlar as pessoas, por exemplo, vai para prender Não, pessoas de forma- tal. A nossa visão de policiamento é muito diferente Mas do que- vai existir polícia no seu governo? da forma como existe hoje, não. Não, tudo bem, não precisa ser da forma que vai existir hoje. ok. Mas no seu governo vai ter, por exemplo, um exército. Também da forma Como é que seria? Vamos perguntar como é que seria. Não interessa a forma. Fiquei mas curioso. Não, vai ter um exército. Interessa bastante. Não, tudo bem. Para o que eu estou falando então, agora. Não interessa. existiria Depois polícia e você exército, fala. beleza. Vai existir polícia e exército. A partir do momento que você define que vai ter polícia e exército, você está obrigando pessoas a serem da polícia e do exército. Porque senão não vai ter. Não, Você está dizendo que vai ter. E Não, se ninguém quiser. porque eu não tô privando ninguém do direito de fazer parte da polícia e do exército. Porque a existência do... Não, mas é um direito. Você definiu que vai ter polícia, vai contratar pessoas. Então você está Mas obrigando. não. Quando eu quero abrir minha empresa, Não. eu quero contratar pessoas. Eu chego e ofereço pra você um salário. Se você quiser trabalhar pra mim voluntariamente, você trabalha. Não. Se você não quiser, você não trabalha. Não existe mais nada Não, vamos livre. lá. E se ninguém quiser trabalhar pra mim, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter empresa. Isso é totalmente livre. Não é. Porque pensa- Agora, por exemplo, no Exército do Brasil. Eu, com 18 anos, eu tenho que me alistar. Eu sou Obrigado. contra isso. Olha que liberdade. eu sou contra. Qualquer coisa que você definir via Estado, você Não, vai criar uma obrigação. Não, porque Você coisa acha que você é ter certo? a obrigação, Ah, por exemplo, ah. de apertar o botão na urna. Certo. Isso daí tudo bem. Ah. Agora, quando você estabelece que a resistência da propriedade privada, vai acontecer o seguinte, ó. Você vai abrir uma empresa Sim. e ele vai abrir outra empresa. Porque é assim que o mercado funciona. O cara quer subir na vida, ele tem que dar um jeito de ser dono do meio de produção, porque é assim que você fica rico. Ninguém fica rico trabalhando pros outros, concorda comigo? Tem pessoas que ficam ricas de diversas maneiras. mas ninguém Por exemplo, fica rico ganhar na trabalhando loteria. pros outros. Por exemplo, de diversas maneiras. Não, mas aí, Aí você tá fugindo pela tangente. Mas tudo bem. mas você entendeu o que ele quis Não, dizer? não, Tipo assim, ele vai, legal. algum nível ele vai ter que investir. Não, vai ter que sim, entrar Vai ter que no- se arriscar. É, Vai receber pelo seu... Pro cara ser rico. Ah, Salvo esses golpes assim O que que é ser malabarismo. rico? Exato, a definição de ser O rico cara ser também. multimilionário. ah. Que é o multibilionário, que hoje em dia é o nosso padrão. O cara,
pra ser rico mesmo, ele tem que ganhar dinheiro de outra forma que não seja trabalhando. Porque trabalhando 40 horas, batendo cartão, o cara não vira multimilionário. Pra valer. Provavelmente não. Não, você tem uma exceção ou outra, mas Sim, a concordo. exceção comprova a regra. Legal, tudo bem. Então, mas se você todo mundo tem que ser bilionário? Calma. Aham. Só que na hora que você estabelece isso daí, o que vai acontecer é o seguinte. Todo mundo quer subir na vida, quer melhorar de vida. Você vai estabelecer uma competição. Que você, como um bom liberal... Não, pera, quem falou que eu sou liberal? O que era? Você defende o livre mercado? Aí que tá. Eu não gosto de me colocar em caixinhas, entendeu? Eu sou a favor da eficiência. Eu não nem sou contra o Estado. Não, Tá? mas quando E eu digo nem sou liberal, contra a privatização. Mas no sentido clássico você defende. Mas tudo a bem. livre concorrência, mas Eu livre sou mercado, contra a etc. eficiência. Se o Estado conseguir gerir algo com eficiência, que seja o Estado. Se o mercado tá gerindo melhor do que o Estado, que seja o mercado. Eu sou totalmente contra de que Então você é a tudo favor ou seja contra a obrigatoriamente. concorrência? Só pra eu entender. Eu sou, obviamente, a favor Então da é isso que eu quis concorrência. dizer. Vamos lá. Vocês dois vão abrir uma Você é empresa. contra a concorrência? Eu acho que não é mais uma discussão. Já não existe mais a concorrência. Mas artificialmente. Não existe a concorrência? vou pegar Artificialmente, aqui, não. porque assim, a partir do momento que os mesmos... Ela tá restrita, mas existe. não existe. E de certa forma, quando você abriu um pouquinho o mercado aqui no Brasil, eu sou da época. Desculpa perguntar, você tem quantos anos? 28. Então você é novinho. Você não pegou isso aí. Eu sou da época que o cara, pra ele, por exemplo, as pessoas. Você vai falar da telefonia, né? Na telefonia. Claro. Mas as pessoas bem de vida. Que elas tinham telefone. Mas- O pobre, pra ligar pra alguém, tinha que ir na casa de um cara. Pra poder ligar, tinha que procurar um orelhão. É ligação verdade, Léo, mas internacional isso aí no mas fazia inferno. parte do boicote, a mesma coisa com o Gurgel que a gente falou. O sistema começa a se incomodar, fala, pô, esses caras aí não vai poder... Como assim? O monopólio Você não concorda com o fica negócio do quebrado. Ciro? Os caras não podem ter... Porque a Gurgel começou a incomodar. Os carros populares começaram a parar de vender das montadoras internacionais. Cara, o Gurgel E- era um carro que era. Desculpa falar. eu sei, Ele era uma bosta. Eu sei, ele mas não ele vira- passaria, ele não entraria. Se eu pegasse qualquer teste. Sim, mas com uma Básico. merreca, mas uma merreca de Era capital. uma estrutura de metal lá, com Sim. fibra de vidro em cima. Sim, Que sim. pra você morrer era a coisa mais fácil do mundo. Né? Mas era num Teve tempo... boicote, teve boicote, O mas carro não vão mais achar. vendido Mas no que- Brasil é o Quid, velho. é. Se isso não é um lixo, eu não sei o que é, Ô, ô, velho. Mas aí que tá lógico, Ô. você tem que, pra você comprar um carro, você tem que pagar 2? Por culpa Sim. de quem? Do governo. Sim, mas era uma porcaria, mas a questão era que tinha uma iniciativa ali com potencial, precisava de capital. E o Gurgel tava recebendo esse capital. E começou a incomodar as montadoras. Se você dá uma olhadinha nessa história, pode ser mentira, pode Sim. não ser. Aí parece, foi que do nada, Sim. teve aquele boicote lá. E isso não iria acontecer no livre mercado. E- Alguém que tivesse Então, dinheiro. eu concordo! Alguém Mas o mercado não é ia livre. investir. Onde que teve isso daí, só pra eu saber? Ué, em vários Na teoria você tem razão, Não, mas na mas- prática não deixa eu te funciona. perguntar, Porque quando- os caras não deixam. Você conhece a Harley Davidson? A Harley Davidson começou com 2 carinhas na época que o na mercado não garagem. existia. Hoje em dia. Ah, não existiu o mercado? Desse eles- mercado artificial. No século XX não existia mercado. Começou agora. O mercado que eles Não era tão entraram, globalizado, eles né, entraram no acho. começo do mercado de motocicleta. E não existem outros mercados pra gente olhar também e criar? Não. Isso tá acontecendo o Mas- tempo mas todo. aí O mundo é eu tô falando o dinâmico. seguinte, Mas só quando os se destaca, eles mercados pegam, novos. Léo. Essa que é a questão. Eu concordo com o que você tá falando, eu não sou de nenhum lado. Eu acho que o eles Enéas vai quem ficar louco pega? aqui, eu sou fã Porque dele. todo mundo que é grande no mercado hoje automobilístico foram os caras que começaram lá atrás e pegaram no começo. Mas tudo do mesmo é a país, né, Ford, meu? é o Mesmo grupinho. Chrysler, como não? Não. É a GM. Não, é mentira. Mas Eu acompanhei a deram história certo. toda Fazer uma dessa pergunta. aí. Mas Deixa eu te tudo fazer uma virou. pergunta. São os caras grandes que Não, começaram Mas do virou nada. tudo SA, todos os caras perdem poder. Mas tudo A própria bem. Apple, o Steve Mas Jobs foram foi os caras chorando que fora. pegaram o mercado no começo. Não, não. Em Vai tudo outros na mão dos mercados, mesmos. alguém vai começar no começo. Eu queria que fosse do jeito que você tá falando. O cara faz a Sim. empresa dele, é o sonho dele, ele constrói, ele dá emprego, ele paga bem, ele investe no Legal, país mas dele, como ele que a vai ter gente, vergonha. como que a gente resolve isso então? Deixando todas as empresas serem do Estado? Não, de jeito nenhum. É fazer... Aí que eu destruo Não, tudo. não, o Estado, ele tem que ser, ele é representado por aqueles que a gente coloca lá, o governo. É o governo, Sabe o que, não é tem que culpa ser o do governo Estado pra não tem mim? nome, o Estado Sabe o que, não tem é... que ser o governo pra mim? O governo pra mim é a mesma coisa quando você começa a ter... Você tem prédios, tem um condomínio. E ele tá muito grande. Então você tem no condomínio, você tem as coisas pessoais suas. Você tem o seu apartamento no seu condomínio. Você tem a sua preocupação dentro do seu apartamento, a sua família e tal. E você tem as preocupações comuns. Que é uma lâmpada da área comum, que é uma cadeira. Então você tem o quê? Você tem um cara lá que você contrata. Como é que chama? Não, marido de aluguel, faz tudo. Não, o cara que gerencia o síndico. Ah, sim, Então vai você se tem um chamar- síndico e ele vai cuidar das consertar situações tudo. comuns. Ele cuida das suas situações comuns, a gente paga uma taxa pra ele cuidar das situações comuns e ele não interfere na droga da minha vida. Você entendeu? Então, se você errar, se você for lá e meter o louco no condomínio, ele vai interferir. Porque Concordo, tem limite. lógico, tem Em limite. algum momento... Se eu quando- sair interferir na Vamos vida falar, eu dos sou outros... contra. Se o Estado é pra cumprir essa função que você falou, Sim. eu sou contra a existência Mas do aí vira Estado. uma anarquia também. Mas não tá funcionando nos condomínios? Não. Não? Mano, eu não moro Tanto cada apartamento vez mais gente mora em apartamento. porque o cara é obrigado. Porque eu vou falar, eu não moraria em apartamento, porque eu moro em casa. Sim. Eu divido com 9 pessoas, porque eu escolhi morar com essas 9 pessoas. Sim. Mas vou te falar, pra eu morar em apartamento, sou obrigado.
Porque é um inferno. Concordo. Todo mundo fica querendo encher o saco. Isso é. Porque em nome do bem comum, todo mundo quer encher seu saco. É um pouco isso mesmo. É incrível. E é engraçado, o comunismo, falando assim também. Só como vocês têm pontos em comum. Eu odeio pessoas que querem, né, Então, salvar o mundo. Se tem uma pessoa que eu tenho medo, é quem quer salvar o mundo. Eu, por exemplo, só E pra aí- você ter uma ideia, aquilo que a gente fala, o comunismo, ele vai terminar um fim do Estado. Porque Você acredita nisso mesmo? Mas o que impede a anarquia? Marx, isso não só que eu falei. Sim, Marx tudo falou. bem. E por que nenhum lugar aconteceu? Primeiro porque a gente nunca conseguiu terminar a transição. Porque o comunismo, como o capitalismo, ele não funciona em um país só. Você precisa de um sistema econômico internacional. Como pra qualquer isso. outro sistema, né? Porque Não, o capitalismo também não É uma Quer dizer, engrenagem o comunismo também, né? só funciona se o mundo todo for comunista. Ou se os o principais capitalismo setores. também é assim, não é? Napoleão, ó, a Revolução Francesa... Não, por isso o ele capitalismo botou- tá funcionando Não, em vários não, lugares. mas É taxa. mas A China não consegue mais comprar agora. Ô, a Cadê o livre China- mercado? Ô, Léo, É, mas vamos lá. Como é que o começou o microchip- Mas eu capitalismo? sou contra o que o Trump tá fazendo de ficar colocando... Não é livre taxa- mercado. Mas é que tá. Aí Não, mas quando calma você lá. fala em... Vamos Vamos, dar a fala, volta. desculpa, é. O capitalismo começou como? Teve a Revolução Francesa. O capitalismo é natural. Né? Não. Quando as pessoas começaram o cara fez lá uma lança, lá na época da pedra polida e pedra lascada, e ele trocou com um colar que o outro fez, era um Mas não tinha- capitalismo, mas aí não livre tinha mercado. acionista. Era acúmulo de capital. Mas eles iam trocar com o seus capitalismo capitais. é algo natural. Eles não eram É obrigados a usar natural. mas eles não eram obrigados a usar uma ficha específica. Que o gringo imprimiu. Então, Se você- mas não, isso você não era obrigado a basear em dólar. Você Isso não era não obrigado... tem nada a ver com o Não, isso aí não capitalismo. tem Não, Isso aí não tem nada. tem a ver, porque o dólar vai, ele que vai controlar a moeda de qualquer nação, tanto que você ganha pelo seu trabalho. Será? tá Será que totalmente- o Bitcoin não vai tomar Não, conta Ah, mas aí é outra história. Não, mas isso aí não tem Entendeu? nada a ver. Será? Mas como tem a ver Essa é a com o dólar? vantagem do capitalismo em relação ao socialismo, comunismo, marxismo, o que é que ser? Onde você vê sendo instalado desde que começou essa porcaria no século XIX, onde você vê instalado é a mesma tragédia. O jeito que você falou... A Rússia é uma as tragédia. pessoas... A Rússia não é uma tragédia? Não. Olha as pessoas sendo obrigadas a ir pra guerra e morrer aí pra tomar a terra de outra pessoa. Mano, Mas Isso sabe não é uma o que é, não? tragédia? não, a Rússia tá acontecendo o contrário. O capitalismo que você Ixi, idealiza o capitalismo foi lá... atrapalhou a queria- Rússia. Não, deixa eu perguntar pra você. Ah. Se os americanos fossem lá, separassem o Rio Grande do Sul do Brasil e decidissem colocar o Rio Grande do Sul na OTAN e botar uma bomba atômica no Rio Grande do Sul pra atirar no Brasil, você é a favor de invadir o Rio Grande do Sul? isso é verdade, não, Léo. eu sou. Eu não sou. Eu Você não. vai me Não, desculpar, não, eu sou. não, eu seria também. Se Eu o não Rio vou deixar- Grande do Sul quer, não se ele for tomado. Não, ele foi mas se o tomado. Rio Grande do Sul. Mas peraí, os ucranianos, eles querem voltar a fazer parte da Rússia? Eles não querem. Mas aí a mídia, Léo, Mano, 20 anos os caras deram um cara. golpe ali, velho. Ah, Eu não pelo eu não amor de concordo Deus. com Léo. Em 92, eu sou mais velho que a Ucrânia. Será que os ucranianos. Ele é mais velho que a Ucrânia. Mas tudo bem, mas os ucranianos estão melhores ou piores? Estavam. A Ucrânia é um país cheio de problema, corrupção do caramba, e mesmo assim, eles estavam vivendo melhores que os Não, russos. eles querem voltar pra União Boa Soviética. parte- Ah, estão lutando, estão em guerra por causa disso. Eles estão em guerra pra estão em voltar. guerra. brigando. Porque governo vai lá, oprime os caras, Obrigou, põe os é. nazistas na rua, sequestra o cara Ainda pra tem lutar na- no exército. Cara, o Hitler E o morreu, Trump os querendo- nazistas e o Trump continuam. querendo- Não, Groenlândia. eles são. Esse é o pessoal. A mesma coisa que o Trump Você querendo. é mesmo. Não, porque essa história Não, não. do ucraniano ser nazista é a coisa mais absurda do mundo. É. Porque chega os comunistas lá, né? Fecha toda a Ucrânia, deixa os caras morrerem de fome, mata 8 milhões de pessoas na década de 1930 no Holodomor, ou o Holodomor não existiu. Não existiu. Meu Deus! Ô, João, esse negócio céu. do- Não, eu vou falar. A Terra é plana também. Esse negócio do dólar, só pra ver Não, se então, você... gente, isso aí você tem o registro do cara que. Meu Não, não, Deus, o Holodomor- você tem o registro do cara que, inclusive, o cara ganhou o Pulitz lá, que era o homem de Moscou, que escondeu tudo isso. E a Rede Globo ganhou o Jabuti, até aí foda-se. Não, pelo amor de Deus. Aí, então, 8 milhões de pessoas morreram, mas eu acho que elas foram, então, passear na Lua. Você sabe o Essas que é o 8 milhões Holodomor? de pessoas. Você sabe o que é A o grande Holodomor? fome. Não, mas o que significa isso? O que A grande aconteceu fome. ali? Então, as pessoas, como a Rússia tomava os recursos do pessoal daquela região onde hoje é a Ucrânia, os próprios ucranianos começaram a queimar os recursos para que não fossem tomados pelos russos. Certo. E aí eles fecharam ali, deixaram todo mundo ali sem nada morrer de fome. E 8 milhões de pessoas morreram. Então, E, você tá e como falando- chegaram Não, deixa eu só- não, nazistas vamos lá, ali vamos lá. naquela Só pra época ver e se eu ficaram do entendi. lado deles... Você falou que morreu 8 milhões de pessoas. Eu não, a história fala. Não, vamos lá. Todo lugar tá Não, escrito. eu quero que você explique Pode pra ser mim. que todo mundo esteja Não, mentindo. porque o Holodomor, você tem, Ah. tem uma polêmica. Porque o pessoal fala... Não tem, na claro que verdade. tem. Você tá levantando uma Não, polêmica não. que não existe. É igual a Deixa polêmica eu da terminar. Terra plana. Não, deixa eu terminar. É. Sendo do Holocausto, tá suave. Ó, Ah. porque o Holodomor, você tem a tese. Todo mundo concorda que teve fome. Agora, a tese que vocês defendem é que a fome Vocês foi quem? usada com a direita. Que não é uma tese compartilhada pelo A mundo direita. inteiro. É. É Porque... que você gosta de pôr as pessoas em Não, caixinha. tá, vou falar. Eu posso usar outros termos, mas vamos Tá. lá.
Eu sou o Leonardo, eu não sou direita, não sou... As pessoas né? têm concepções Mas eu profundamente... humilho, aquilo não é bom que a eu gente se agrupe considero pra gente poder profundamente mudar alguma coisa? reacionário. Não, eu concordo, mas eu não gosto de me pôr em caixinha, porque se eu quando eu me ponho na caixinha, eu tenho que aceitar todas as regras da caixinha. Ah, tudo bem. Você não, Né? Vamos lá. Como eu falei, tem coisas que eu concordo com Posições- seu pai. Claro. É. Mas vamos Né? lá, pessoas que tradicionalmente a gente chamaria de direita, que, Sim. que daqui Que é todo mundo, doravante fascista, direita, todo Não, mundo. não. Eu, por exemplo, não acho que todo mundo é fascista. Chamam até eles de fascista, pô.